essa aqui é a técnica de vendas chamada Spin Selling, uma técnica muito funcional, muito utilizada. Ela vem dos Estados Unidos, então várias empresas, vários times comerciais utilizam essa técnica. E por que Spin? É a inicial de cada palavrinha aqui, né? De cada início de palavra aqui, a primeira letrinha aqui. Então, a primeira é de situação, a segunda vem de problema, a terceira vem de implicação e a quarta de necessidade. Então, a técnica SPIN, vou traduzir ela para você aqui. Então, o que significa a letra S? Você vai fazer uma pesquisa do cliente. Você vai pesquisar o máximo do cliente para quê? Para reunir o máximo de informações possíveis sobre o cliente. E aí, qual que é o objetivo principal desse primeiro momento? É você criar uma conexão, é você criar um rapport com o cliente. Por exemplo, você vai pegar o nome do lead ali, o nome completo, e vai pesquisar, vai fazer uma pesquisa nas redes sociais, no Google, porque você precisa encontrar pontos de conexão, algum ponto ali em comum com essa pessoa, e aí você vai citar durante a reunião presencial ou online. Por exemplo, você vai descobrir que essa pessoa ela mora na mesma cidade que você, porém morou em um bairro onde você também já morou. E aí você vai falar, por exemplo, assim, oi Maria, eu descobri aqui que você mora no bairro tal, e eu também morei aí, tenho familiares que moram aí, inclusive tem aquela escola, que eu também estudei naquela escola, tem a igreja tal. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entrar no inconsciente coletivo dessa pessoa. Para quê? Para que essa pessoa ela fique com você, que vai estar utilizando essa técnica, na cabeça. Por exemplo, ela pode ter um orçamento de uma outra empresa, de uma outra pessoa, só que mesmo se o orçamento da outra empresa for mais barato, mais em conta, e o seu for um pouco mais caro, um pouco mais de valor mais agregado, ela vai dar preferência para você, porque com você ela encontrou ali um ponto comum, ela tem uma conexão, um rapport. Eu uso geralmente muito, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos, então quando eu sei que o meu cliente, o meu lead, ele tem ali algo em comum, um filho, e ainda mais numa idade parecida, ou uma menina, um menino, eu uso isso para quê? Para gerar uma conexão máxima, criando esse rapport com o cliente. Então, pesquisa o máximo de coisas que você puder aí sobre o seu cliente e usa isso para gerar uma conexão. E o segundo passo, você vai fazer diversas perguntas para descobrir as dores do seu cliente. Então, você vai pegar papel e caneta mesmo, vai fazer uma anamnese ali, um diagnóstico do que, por exemplo, o que levou essa pessoa a, se for um caso aí, uma massoterapeuta, um caso que cuida aí de um pós-operatório, você vai fazer perguntas sobre o que levou essa pessoa a fazer uma cirurgia, ou foi estética, ou foi algum problema que ela tinha, o que levou essa pessoa a fazer o máximo de informações possível, né? Você vai levantar aí a respeito dessa pessoa, porque você vai ajudar a incomodar ela com o problema que ela tem ou que ela tinha. Então, você precisa realmente tocar na ferida dela e para que ela enxergue a necessidade e o porquê ela está ali buscando a sua ajuda, né? Porque ela tem um problema, então você precisa intensificar esse problema. Faz sentido? Esse foi o segundo passo da técnica SPIN. E o terceiro passo é a implicação. Você vai apresentar as consequências do problema e da sua resolução. Por exemplo, você vai mostrar para o paciente, o ideal é por imagens. Se você tiver um computador aí ou um notebook, baixa aí algumas imagens que faça com que a pessoa. Existem pessoas visuais e auditivas, né? Só que o visual, se você falar para ele, ele não vai entender nada. Ele vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Então, por exemplo, é uma paciente que fez uma cirurgia fez uma cirurgia no
para retirar a gordura abdominal e ficou ali a cicatriz. Então você vai pegar casos extremos de complicações nessa cirurgia. Para quê? Para que você conscientize o seu lead, a sua cliente, de que ela precisa realmente fazer esse tratamento pós-operatório. Então você vai informar, comunicar para ela verbalmente, e essa comunicação ela precisa ser também por imagens. Você pode imprimir ali algumas imagens, se você não tiver computador ou notebook, mas é legal que essa pessoa veja ali, por exemplo, uma cicatriz mal cuidada, um pós-cirúrgico ali onde a pessoa não teve ali os devidos cuidados que precisa, porque você precisa conscientizar essa pessoa, né? Conscientizar ela do que pode ocorrer de ruim se ela não cuidar com você, se ela não fechar esse tratamento aí, esse pós-operatório com você. Entendeu? Esse é o terceiro passo que você precisa fazer nessa abordagem, né, nessa reunião, tanto presencial quanto online. E o quarto passo e o último é a necessidade, né? Você vai direcionar a conclusão de que a solução para essa pessoa é o seu trabalho, é o seu serviço, né? Ela precisa entender que você é a solução para ela, e aí você vai explicar como você vai fazer. Sempre fazer a pessoa se imaginar, falando, usando esse termo mesmo, né? De imaginar. Olha, imagina o que pode acontecer se você não cuidar corretamente. Ou depois no final, imagina depois das sessões aí como que vai ficar a sua cicatriz, como que vai ser a sua recuperação. Vai ser uma recuperação fantástica, que você vai ter melhores resultados. Isso aqui é uma técnica de PNL, né, de programação neurolinguística, onde você fala para a pessoa imaginar, você comunica para ela, ó, imagina tal situação, e essa pessoa ela vai criar uma imagem na cabeça dela, né? Seja uma imagem ruim ou uma imagem boa, né? O legal é você fazer com que ela imagine aí essas duas situações. Imagine se ela não tratar, ela vai se sentir desconfortável, e imagine você depois do tratamento feito, do pós-operatório sendo feito com excelência, né? Imagina que a sua cicatriz ali não vai ficar muito aparente. Então, você precisa usar essa comunicação verbal, de fazer com que o seu cliente se imagine, né? E mostrar como vai ser os procedimentos. Se for 10 sessões ali, você vai falar para ela, ó, a primeira sessão a gente vai fazer isso, a segunda sessão a gente vai fazer isso aqui, a terceira vamos fazer isso aqui, e aí você já imagina ela na terceira sessão já tendo resultados. Aí você vai falar assim, na terceira sessão você já vai ter alguns resultados assim, 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 sempre aumentando essa expectativa de futuro, né? Porque nós seres humanos, a gente vive de expectativa ou de fé e esperança, né? Então quando é elevada a nossa expectativa, a gente tende a investir, a gastar energia naquilo, né? Energia e dinheiro, né? E basicamente, no último ponto aqui, é fazer o fechamento ali já nessa anamnese, já nessa reunião de diagnóstico, né? Fazer o fechamento antes da pessoa sair. O ideal também é que para que fique ali um acordo, é bom já deixar um contrato impresso, alguma coisa ali. Joga na inteligência artificial ali um contrato básico de prestação de serviço, para que essa pessoa, pelo menos, ela assine ali. Porque quando ela assina um contrato, ela está gerando um termo de compromisso com você. Então vai ser mais difícil dela desistir depois. Por exemplo, se ela for decidir em casa, ela já vai ter assinado ali que ela está de acordo com o seu trabalho e o seu serviço. E, se possível, já deixar um sinal, já deixar um valor ali, uma entrada em dinheiro ou em cartão, ou já parcelar todas as sessões ali. O ideal é isso, né? Fazer esse fechamento antes da pessoa sair. Ter essa sede, essa vontade aí, você precisa fazer, porque você está investindo o seu tempo, né? Você investiu no tráfego pago, você investiu em várias coisas ali, e você precisa faturar. Então, já faz esse fechamento. Imagina aquela situação de que você depende disso para o sustento da sua família. Então, você precisa fazer esse fechamento o mais rápido possível, tá bom? E aí, se ficou alguma dúvida,
eu fico à disposição, pode me chamar, que a gente tira